Fala galera, começando mais um episódio de Café com Lead, né? Cada vez mais num ritmo bacana, né, Diogo? Trazendo convidados, né, diferentes, como vocês sugeriram, né? Dando um ritmo até diferente para as gravações, a gente gravando às vezes 2 vezes na semana. E, e aí eu já queria até pedir desculpa também, que eu tô um pouquinho resfriado, esse tempo tá deixando a gente um pouco baleado, então vou fazer alguns barulhos aqui no Somos dois resfriados. então tá bom, beleza. E, cara, outra coisa também que a gente costuma falar, que a partir desse episódio a gente vai começar a ter uma frequência maior de interações. Sei que a gente está devendo e isso é uma coisa que a gente concorda, né, Diogo? Mas Sim, assim, os sim. episódios estão sendo gravados, só falta mesmo, né, tirar os conteúdos para, cara, deixar vocês cada vez mais com as informações aí e munir vocês da forma que a gente quer. Mas falando do episódio de hoje, já vou chamar nosso amigo Diogo para apresentar nossa convidada ilustríssima. Tô ficando nervoso, viu, Marrom? Cada convidado que vem aqui, tô ficando nervoso, viu? Quando é verificado, então. Pessoal, muito obrigado aí pelos likes, pelos comentários. A gente sempre repete, né, e pede, se puder mandar, clica nesse aviãozinho aqui, manda para um amigo seu, manda para seu familiar, manda para alguma amiga sua, manda para seu chefe, manda para seu colega de equipe. Pelo menos uma pessoa que você mandar já vai ajudar muito a gente a divulgar cada vez mais conteúdos. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, em breve no Spotify, falta pouquinho. Estamos no TikTok também, né, Marrom? LinkedIn, TikTok. TikTok e LinkedIn. Fazendo Não dancinha. tem dancinha, mas tem conteúdo Vamos por gravar enquanto. dancinha. Semana passada tivemos uma semana intensa. Essa semana, graças a Deus, também promete muito. Trouxemos aqui hoje mais uma pessoa do mundo do jornalismo. Se a gente falou com o Rian, né, sobre o mundo do rádio, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre outro mundo do jornalismo, que é o mundo da TV. E trouxemos aqui a grande Nicole Tim, que atua na Band. Um briefing rápido, Nicole, antes dela contar uma curiosidade aqui que vai surpreender muito carioca aí. Nicole, inclusive, é gaúcha. Sim. Fez jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul. Está fazendo mestrado em comunicação social na PUC do Rio de Janeiro agora, né? Já trabalhou anos no SBT, agora está na TV Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vai contar muito sobre a história dela ao longo do tempo, muitas histórias que aconteceram, aprendizados, erros, acertos, né, o dia a dia do jornalista. E ela é jornalista investigativa, policial, né, Nicole? Então... Fez o dever de casa, né? Estudou direitinho. Ó, uma correção. Eu não me denomino investigativa, porque aí é um caminho longo a ser percorrido. Mas eu vou chegar lá, vai. Pronto, tá quase, tá quase. E a Nicole, só pra gente poder começar aqui de maneira mais descontraída, ela é gaúcha e é gremista. E um caso que ela vai comentar aqui antes de começar a falar de carreira é sobre uma situação que aconteceu envolvendo o esporte. Conta pra galera aí, Nicole. Pois é. Vocês sabem que jornalista, quando cai de paraquedas no mundo do jornalismo esportivo, é um caos, né? Sim. Então, pois é, foi nesse meio aí que eu resolvi me enfiar. Olha, ano de 2019, Flamengo ganhando tudo, Jorge Jesus no comando. Ah, não vem fazer essa cara pra mim, não, que eu sofri com aquele 5-0, tá? Eu imagino. Flamengo ganhando tudo. E aí eu resolvi ter a brilhante ideia, tava bebendo, né? A culpa é da bebida também. Sim. Olha aí. De mandar pro meu chefe que eu queria participar daquela cobertura histórica, aquela coisa toda. E aí eu lembro direitinho. Aquele dia que o Flamengo tava para ser campeão da Libertadores, né? Tinha aquele jogo, etc. O SBT do Rio tava fazendo a cobertura especial, né? Eles tinham os direitos de transmissão, tudo. Então, o meu chefe disse pra gente, ó, se o Flamengo ganhar, amanhã tem programa especial. Falei, tranquilo. Maravilhoso, vou estar aqui de plantão, tranquilo. Pois o Flamengo ganhou. De noite, ele me manda mensagem. Eu na rua com os meus amigos, bebendo. Festejando também, né? Porque apesar de ser gremista, tava Sim. aquela festa toda. Copacabana tava impossível. Era motorista de ônibus, era todo mundo passando, buzinando, gritando. Era clima de Aquela Copa. festa era clima de Copa, exatamente. E aí eu tava com uns amigos meus, inclusive uma amiga minha do Sport TV. E aí o meu chefe me mandou, olha, amanhã tem programa especial, então se prepare e tal pra estar na produção. Eu falei pra ele, por que produção? Quero reportagem. Eu não era repórter, nem do jornalismo, eu era produtora. Aí eu falei pra ele que eu queria entrar ao vivo, que eu queria fazer e tal, eu queria participar daquela cobertura como repórter. Ele, beleza, você quer?
Falei, quero. Então chega às 7 da manhã. Eu, tá bom. Isso já era, tipo, 00:30. Eu sentei no McDonald's. Pode falar McDonald's? Pode, né? Pode. Sentei no McDonald's com a minha amiga do Sport TV e falei assim, Babi, me ajuda. O que eu preciso saber de futebol? Eu não entendo nada de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Eu não sei absolutamente nada. Eu não sei o nome de um jogador do Flamengo. Eu não faço ideia de absolutamente nada. Aí ela, não, você calma, não sei o quê, vamos lá. Aí ela me deu ali uma mini aula de madrugada. Eu quase não dormi aquela noite, apavorada, pensando o que eu ia falar no dia seguinte. Dia seguinte, acordei, 7 da manhã, eu tava lá. Sentei do lado do meu chefe e falei, não sei o que eu fiz pra ter te pedido pra estar cobrindo isso. Tô mega nervosa, mas assim, quero muito. Só me dá um norte. Aí ele, não, fica tranquila. Nicole, futebol é festa, cara. Flamenguista tá feliz da vida, então vai isso, sabe? Sente o clima ali, conversa com as pessoas, é emoção, o que gostou mais, etc. É o melhor momento. Beleza. Ele, você é jornalista, cara, você sabe perguntar, não sabe? Eu falei, sei. Então pronto. Aí até então o clima tava tranquilo, porque eu ia sair dali, eu ia eu ia fazer uma entrevista ao vivo com um ex-técnico do Flamengo, na casa dele, então, né, ambiente controlado, eu podia conversar com o cara um pouquinho antes, dar mais ou menos uma ideia pra ele, né, olha, não sei tanto, assim, de futebol e tal, tranquilo. Como eu não entendo nada de futebol, naquele dia eu fui trabalhar de branco e preto. Maravilha. Sem sequer imaginar que alguém ia fazer ligação com, né, outros times do Rio de Janeiro. Beleza, fui tranquilona trabalhar, fiz a entrevista ao vivo, ali tudo tranquilo. Terminamos a entrevista ao vivo, que acabou durando 10 minutos, porque bem na hora o avião do Flamengo resolveu pousar. E aí foi todo aquele pouso e a gente segurando a entrevista no ar. Sim. E eu já não sabia mais o que perguntar, mas enfim, a gente vai dando o nosso jeito ali. E feliz da vida, né, de estar participando de uma cobertura histórica. Saí dali, pensei, agora deu tudo certo, vou pra redação, tranquila. Meu chefe diz assim, olha só, tá a maior festa na Presidente Vargas. Vou deslocar vocês pra lá. Falei, tá, né? Beleza. Vambora. Cheguei na Presidente Vargas, meu cinegrafista da época, o Almeida, flamenguista fanático. E eu de branco e preto. Aí desci do carro, o Almeida olha e disse assim pra mim, eu vou lá no meio. Falei, tá. Ele, não, tu não tá entendendo. Eu vou na frente do caminhão, eu vou fazer a melhor imagem do Flamengo, não sei o quê. Falei, eu vou contigo dele. Tu tá maluca? Eu falei, vou contigo. Beleza. Aí ele, então vamos, não sei o que e tal. A gente foi se enfiando na galera. E, cara, porra, desculpa. Branco e preto, no meio de um mar de flamenguistas. Impossível não ser alvo de piada, né? Com certeza. Aí a galera começou, o que tá fazendo aqui? Pô, tá de branco e preto, não sei o que. Calma, gente, sou gremista, sou gaúcha. Aí pronto, aí ganhei o coração da galera, mundo, entendeu? Virei vai amiga de naquele todo ano. mundo, na amizade eu me garanto. Sim. O pessoal fez um cordão pra gente, um dando o braço pro outro. A gente Boa. passou naquele corredor, chegamos na frente do caminhão, fizemos a melhor imagem do Jorge Jesus, os jogadores lá em cima. Foi maravilhosa a cobertura. Aí, terminamos isso, uma amiga minha do Sul me liga. Amiga, ela é jornalista esportiva. Aham. Eu, jornalista, Hard News. Você tá na Presidente Vargas? Tô. Você entra pra uma rádio argentina? Eu, oi? Agora? Ela, amiga, eles estão querendo a festa, eles querem alguém que esteja na Presidente Vargas e tu é a única amiga minha que tá aí. Caramba, ó. Falei, cara, eu não entendo de Vamos. futebol, vou falar espanhol. Espanhol. Assim, eu já tinha estudado 3 anos de espanhol e tal, mas, pô, do nada, é difícil. E Claro. assim, um assunto ainda que eu não tô acostumada. E virada, hein? Aí lá foi a Nicole, peguei o telefone, vamos lá, o cara me ligou, não ouvia nada. Eu só ouvia ele falando assim, vamos. E aquela gritaria no fundo, não Meu entendia Deus. nada, não sei como o apresentador me chamou, até hoje eu não entendi o nome da rádio, não faço a mínima ideia. Eu sei que entrei falando que tinha muita gente, aquela coisa toda, né? Sim. Fiesta, enfim. Foi uma entrada maravilhosa, no fim das contas, Triunfal. pelo que falaram pra ela, Bom. deu certo. É. E pra fechar com chave de ouro, a gente tinha que fechar aí um boletim pra rodar na programação. Como é que se grava no meio daquele povo todo? Uma pessoa que não tá acostumada a fazer futebol, com todo aquele mar de gente.
Aí a gente se afastou, tentamos gravar uma vez, engolidos por flamenguistas. Se afastou, tentamos gravar outro ponto, engolidos por flamenguistas. De novo. Falei, cara, eu vou me garantir na amizade de novo. Fiz amizade com 2 flamenguistas, falei, é o seguinte, eu preciso gravar esse boletim pra eu ir embora. O que tu precisa? O que tu precisa? Vocês seguram a galera pra mim. Segura, Não fica um deixa em cada chegar perto. ponta, deixa a galera chegar, não tem problema vocês estarem atrás de mim, é legal que mostra esse clima de festa, mas assim, ninguém grita enquanto eu estiver falando, por favor. Eles, não, deixa com a gente. Ficou um em cada ponta, fazendo assim pra todo mundo que se aproximava. No fim das contas, virou um mar de gente. Aí eu combinei, falei, quando eu falar a palavra tal, aí vocês gritam, fazem a festa que vocês querem. Terminei. Aí fui engolida por aquele mar de gente e super deu certo rodando na programação. Muito bom, muito bom. Caramba, que história, hein? Longa, né? Não, mas Longa. Não, mas mais rica do que no briefing, viu? Muito fato É novo verdade. aí, ó. é verdade. Não, maravilhoso. A gente guarda, né? algumas- Bom, Nicole. Muito bom. Então, aproveitando essa sua deixa do Grêmio aí, do seu contexto geográfico, você percebeu, Marrom, que ela tem um jeito meio ela é gaúcha, mas pelo jeito dela aí de descolada, descontraída, ela já tá. Ou já é sangue carioca ou já tá carioca de vez, já, viu? Não, é Porque 5 anos no Rio, aí, assim, primeiro ano acho que de realização profissional ok, depois teve essa tristeza dos 5-0 no Maracanã. pronto, vai começar a virar piada aqui. Não, mas aí acho que ela já tá bem assim, né? Pro que ela tá fazendo, porque a gente ainda tem pra falar aqui, acho que sim, pô. já é uma carioca. Bom, Quase isso. Quase isso. Não vou perder Bom. nunca minha origem, né? Minha raiz. Sim. Vamos voltar então um pouquinho, Nicole. Vamos começar a fazer tipo uma linha do tempo com você, para poder Bora. entender como é que você veio parar no Rio de Janeiro, né? Primeira coisa, você fez jornalismo lá no Rio Grande do Sul, mas você sempre quis ser jornalista? Alguém te ajudou com isso? Você chegou a tentar outra carreira? Como é que foi essa escolha naquela época? Não, na verdade, assim, como eu tinha te contado um pouquinho antes, o meu sonho, quando eu crescesse, né? Então, tem até esse vídeo aí registrado. As pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu falava que eu queria ser milionária. Pra mim, ser milionária era uma profissão. Aí eu escolhi o jornalismo, né? Assim, ninguém me Pronto, avisou. aí. Mas Vai demorar um pouquinho. vai demorar um pouquinho. Mas enfim, eu sempre gostei muito de escrever, adorava escrever. Quando eu era adolescente, eu cheguei a escrever um livro que ele tinha mais de 60 páginas no meu Word. Eu perdi tudo, e se me perguntar a história, eu não faço a mínima ideia, porque o computador deu pane e tal. Mas também não liguei muito na época, era uma coisa assim de ficção, que eu fazia por diversão mesmo. Chegava da aula e ficava escrevendo. E meus pais são professores, então assim, sempre teve essa questão de livro e tal, dentro de casa, muito forte. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Chegou uma época na minha vida em que eu comecei a me interessar mais por histórias reais. Então, foi até, acho que assim, uma girada de chave aí legal, foi uma das idas que a gente ia todo final de semana, meu pai tinha o costume de nos levar na livraria, né? E aí podia escolher um livro e ele dava pra gente presente. E aí, naquela ocasião, eu pedi pra ele me dar um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Era um livro meio jornalístico, assim, meio reportagem mesmo. Eu não fazia ideia do que era um livro meio reportagem, mas contava ali a história, né? Era um romance entre 2 homens na Segunda Guerra Mundial, 2 judeus. E aí meu pai, ele ficou assim, minha filha, nessa idade você quer ler uma coisa assim? Quero. E eu acho que ali mais ou menos começou a despertar esse meu interesse por essa literatura mais assim, próxima da vida real, sabe? Até então eu lia muita ficção. E sei lá, eu fui indo por esse caminho aí, acho que por gostar de escrever, não sei, assistir muito jornal. Durante o meu ensino médio também eu assistia muito, muito jornal. Principalmente esses policiais, assistia muito da Atena, assistia o Resende, assistia esses caras todos. E assim, um atrás do outro, na sequência, sabe? Muito novinha. Você tem quantos anos? 26. Porque tinha o Polícia 24 Horas também, que eu via muito. Não, esse eu não conheço, não. Era da Band. Mas eu tenho, em minha defesa, eu não tava na Band nessa época. Menos mal. Polícia 24 Horas era legal também. Mostrava as operações policiais, não era esse? Isso. Esses Nessa época programas teve um boom assim, aí, né? Tinha um monte, né? Sim. esses programas, eles, enfim, cativam o público, né? E eu assistia muito, consumia muito isso, e aí acho que foi aí que foi me despertando
esse lado de eu vou fazer jornalismo, vou ser jornalista. Não me lembro em que momento da minha vida eu girei a chave e decidi que era Uhum. isso, porque sempre foi uma coisa assim, eu nunca nem cogitei fazer vestibular para outra coisa. Foi Foi muito completamente natural. natural e foi um vestibular só, também não fiquei fazendo 1 milhão de provas e tal. Eu queria aquilo e acabou, assim. Então foi uma escolha certeira na época. É, E o seu pai, ele é filósofo, né? o meu pai, ele é Estudou formado em educação física e filosofia. filosofia. E a sua mãe bióloga. E minha mãe bióloga. Na época você chegou a cogitar alguma dessas aí, não? Não, né? Não. Eu gostava assim, da área da filosofia. Pra ser bem sincera, sendo filha de professor, eu era bem CDFzinha, tá? É. A minha diversão era, enquanto a minha mãe tava corrigindo prova, eu pegando uma prova dela limpa sobre, sei lá, mitocôndrias, e eu tinha, tipo, 7 anos de idade, eu fazendo a prova sobre mitocôndrias, porque eu achava divertido, entendeu? Sim. Era tipo isso. Maneiro. E aí, sei lá, o meu pai sempre trazendo todas as discussões que ele levava pra sala de aula, na filosofia e tal, pra discutir com a gente. E aí eu meio que fui gostando, participei de grupos de filosofia e tal. Mas seguir carreira, não, eu nunca cogitei outra coisa que não fosse jornalismo, assim. Medicina até passou pela minha cabeça, mas foi um período meio conturbado na minha vida de viver muito em hospital, porque minha avó tinha ficado muito doente e tal. Então, tinha uma relação, assim, queria aquela coisa de buscar resposta, né, ajudar e tal, tentar descobrir alguma coisa, enfim. Mas logo em seguida eu tenho pavor de agulha, então já imaginou fazendo faculdade de medicina? Não tinha condição, não. Não dá. Impossível. Bom. E você veio pra cá Na verdade, não. Deixa eu só voltar um pouquinho antes ainda. Pera aí. Você começou jornalismo no Rio Grande do Sul e lá você já fez estágio lá na época lá da PUC da RS ainda, né? Isso. Você já entrou estagiando com... Não, na verdade, o que acontece? Eu entrei na faculdade já querendo estagiar, maluca, doida, eu tinha feito todo um plano na minha cabeça. Olha, vou entrar, vou conhecer fulano, vou fazer não sei o quê, porque eu não tinha nenhum jornalista na minha família. No jornalismo, as pessoas tendem a puxar quem elas conhecem. Sim. Falei, cara, como é que eu vou me enfiar nesse meio e vou trabalhar com televisão, que era o que eu imaginava trabalhar na época, sem conhecer ninguém, sem fazer ideia, sem ter uma pessoa na minha família, ninguém pra me indicar, nada. Falei, ó, plano traçado. Vou entrar na faculdade, vou entrar no laboratório de televisão, que tinha, né, aqueles núcleos experimentais na faculdade, tipo uma agência da própria faculdade, e vou estagiar lá, vou conhecer o professor X, que conhece o fulano da emissora X, e vou, né, pronto, Sim. o caminho tá feito. Deu tudo errado, não passei na prova, sempre fui péssima em processo seletivo, um horror. Não passei, Entrevista. até hoje eu nunca tive coragem de ver aquela prova, porque assim, deve ter sido uma vergonha. Mas não passei na prova, fiquei em depressão por conta daquilo. Falei, acabou a minha vida, minha carreira, nunca mais eu vou conseguir entrar em televisão. E isso é curioso, né? A gente acha que o mundo acabou naquele momento. Sim. E aí eu conversando com um professor meu, Rua Domingues, que hoje é muito meu amigo, inclusive, até mudou de área, Juan, recentemente. E o Juan, naquela época, me disse, olha, Nicole, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero começar a estagiar já no primeiro semestre. Eu entrei em março, início de março, eu falei, eu quero agora. E eu não passei no processo seletivo e eu só me inscrevi pra televisão, porque eu tinha certeza que eu ia passar, entendeu? Que era o meu núcleo. E aí ele falou, não, olha só, eu coordeno o núcleo de assessoria de imprensa, é bem diferente, né? A gente faz matérias pro site da faculdade e tal. É uma parada, assim, mais institucional, mas você vai testar né, vai ali experimentar, vai produzir texto, vai ter seu nome circulando, vai ter uma experiência. E vai ter contato com professores e tal, que tem uma coisa mais no mercado. Falei, tá bom, vamos nessa. Aí ele conseguiu me botar lá no núcleo, mesmo assim, mesmo não tendo feito o processo seletivo. E aí eu comecei a assessoria de imprensa da faculdade. E aí, graças à assessoria de imprensa da faculdade, o outro professor que coordenava junto com ele era o Almir Freitas. E o professor Almir era dono de uma assessoria de imprensa fora da FAMECOS, né, da faculdade. Era uma assessoria dele, própria, que prestava serviços para grandes empresas, tipo McDonald's, Sicredi. E aí, a Associação Brasileira de Refrigeração, só assim, sabe? Sim. Uma parada mais institucional, mas... E eu comecei a fazer alguns freelas para ele, porque eu entrei como voluntária, né? A gente entrava naquele núcleo experimental como voluntária.
Fiquei uns 7, 8 meses como voluntária, aí vagou um espaço de contratado, né, que eles chamam, assim, um estagiário, como se fosse um estagiário efetivo dentro do espaço. E aí eu passei a receber uma bolsa de estágio, sendo ainda ali do núcleo de assessoria de imprensa da faculdade, e no meio do caminho fui fazendo esses freelas aí pro meu professor, ganhando e tal, ele me indicou 3 vezes pra entrevista. Uhum. Eu tô falando pra vocês, eu sou péssima em processo seletivo. E aí foi mais ou menos isso, fui fazendo alguns freelas de assessoria de imprensa, fiz 3 3 entrevistas pra Band, pra rádio lá do Sul, Isso lá no Sul. até eu passar. Passou na terceira. Na terceira Ai, foi, né. bom, Boa. Se fosse na quarta, acho que eu já ia desistir. Não era assim mais não. pra mim. Mas eu já tinha feito numa outra rádio que um outro professor meu tinha me indicado, não tinha rolado também. E aí sempre era aquela depressão, tipo, meu mundo acabou, nunca mais, não nasci pra isso. Um horror. Mas, felizmente, pelo visto, deu certo, né, por outros caminhos, mas deu certo. Claro. E aí que você começou na Band lá no Sul, aí ficou lá um tempinho. A, a, a intenção de vir pro Rio, você já tinha intenção ou pediram pra você vir pra cá? Como é que foi esse... Cara, eu vou contar pra vocês uma história engraçada. Engraçada não, mas assim, curiosa. O meu nome foi escolhido aqui. Eu tenho uma tia que mora aqui no Rio, uma tia-avó. Ela era muito próxima da minha avó materna. E a minha mãe passava férias aqui no Rio com meu pai e tal, quando eles eram namorados, aquela coisa toda. Minha mãe teve o primeiro filho, meu irmão, e aí eles vieram passar férias aqui, estavam na praia de Copacabana. E aí a minha avó ouviu uma mulher gritando pra filha, né? Nicole, Nicole! A menininha tava indo em direção ao mar. E aí a minha avó virou pra minha mãe e falou: o dia que tu tiver uma filha, dá o nome de Nicole. E a minha mãe, não sei nem se eu vou ter filha. E se eu tiver, não sei nem se vai ser mulher. E aí, quando minha mãe descobriu que tava grávida, não sabia ainda nem o sexo, mas ela ligou pra minha avó e falou assim: tô grávida da Nicole. E aí, quando ela descobriu o sexo, era eu. Então, Caramba, hein? eu Legal. eu acho que eu tenho, assim, alguma relação com o Rio de Janeiro. E quando eu era criança ainda, muito bebezinha, nem lembrava mais disso, mas meus pais também passavam um verão aqui e tal, então eu cheguei a vir algumas vezes enquanto criança pra cá. Sim. Mas a vez que eu mais, assim, que foi uma virada de chave também pra mim, foi com 14 anos. Minha avó recente tinha falecido, e aí eu ganhei de presente da minha madrinha uma viagem pra Disney. E aí vim tirar visto, aquela coisa toda. Uhum. E aí, naquela ocasião, eu saí do aeroporto, né, Santos Dumont, e aí a gente vem vendo aquela vista maravilhosa do Sim. aterro. E aí eu falei, eu vou morar nessa cidade. Eu quero morar nessa boa. cidade, eu amo essa cidade tem alguma coisa comigo que eu não sei explicar, ela é linda. E aí, meus amigos até hoje do colégio, se perguntar, eles lembram direitinho que eu, tipo, com 14, 15 anos já falava que eu ia morar no Rio de Janeiro. Então isso nunca saiu da minha cabeça. Tanto que uns anos antes de eu me mudar, eu tinha até uma caixinha que recentemente eu até encontrei, que era uma foto minha no Rio, no Cristo Redentor, que era uma caixinha que eu guardava dinheiro, né, pra realizar Sim. meu sonho de se mudar pro Rio. Foda. Maneiro, maneiro. Legal, hein? Poxa. É, Conexão já é longínqua já, hein, Nicole? essa cidade tem... Bom. Mas você veio a trabalho ou você veio porque você queria? Não, aí assim, quem me dera vir, porque eu queria, né? Se eu tivesse como me bancar, seria maravilhoso. Mas, enfim, Fosse milionária, né? se eu fosse milionária, se tivesse ouvido a Nicole lá atrás e escolhido outra profissão, né? Sacanagem. Jamais escolheria outra profissão. Mas, o que você perguntou mesmo já? Se você veio por conta própria, que você já disse que não, mas Isso. deve ter alguma relação com o trabalho, então. Sim. Aí eu vim... Na verdade, foi quase que um empurrão também de mais um anjo aí na minha vida, mais um dos meus chefes. Eu juntei uma grana naquele ano e tal, e eu e minha melhor amiga, a Natália Paz, a gente decidiu que a gente ia fazer uma viagem pra passar o carnaval juntas no Rio de Janeiro. Você não tava na Band mais? Não, eu tava no SBT, lá no Sul. E era estagiária lá e tal. E aí eu falei pro meu chefe, eu disse, olha, eu tô indo com uma amiga pro Rio de Janeiro pra passar o carnaval lá, mas eu vou pra São Paulo depois.
E eu queria conhecer o SBT em São Paulo, porque, né, é uma estrutura enorme, é a Uhum. sede da emissora, aquela coisa toda. A gente sempre quer conhecer, né, fazer contatos. Ele, não, beleza, eu te boto em contato com o pessoal lá, mas por que você não vai conhecer no SBT Rio também, no Rio de Janeiro? Falei, cara, sei lá, nem pensei nisso, nem passou pela minha cabeça. Eu recém tinha feito, inclusive, o processo seletivo de estágio da Globo e não tinha passado. Eu nunca passei no processo seletivo, aparentemente, né? Fazer uma campanha com os RH depois de hoje, pessoal. Próximo Por processo com a favor. Nicole aí, vamos fazer aqui um emanar as energias, vamos começar aqui a favorecer aqui. Alguém explica. Vamos chamar quem bateu o recorde de reprovado. Juro. E aí, enfim, não tinha passado, veio aquela frustração toda, então eu nem tava pensando nisso, já tava, sei lá, pensando em, né, fazer algum processo em São Paulo, Brasília, não era o que eu queria, mas... E aí, esse meu chefe da época, né, disse, cara, vai lá, conhece, eu conheço o diretor lá, ele é meu amigo, peço pra ele te receber, tudo. E aí eu, tá bom, vambora, né. E aí vim passar o carnaval aqui, quarta-feira de cinzas. Eu tinha combinado de ir no SBT Rio, tinha combinado com o Diego San Germano, inclusive. Diego, um beijo pra você. E aí eu, viradaça, eu tinha combinado de ir com a minha amiga não acordou. Né? Viradaça de Aquela terça, coisa, né? tipo, Do último sabe? dia, de terça. Sei lá, eu não fazia ideia nem de onde ela tava. E aí eu falei, cara, eu tenho um compromisso, eu vou. Aí eu fui, cheguei lá, conheci toda a galera, conheci a estrutura, passei a manhã inteira conversando com o Diego, contando da minha experiência e tal. Tá vendo? É esse tipo de entrevista de emprego que funciona pra mim. Olha aí, Aí ó. deu certo. Aí, no fim da manhã, depois dos jornais todos, aí o Diego me perguntou se eu tinha vontade de vir pro Rio. Falei, tenho muita, inclusive, fiz um processo seletivo da Globo, não passei pro estágio. Aí ele disse, olha, eu tenho uma vaga de estágio abrindo, se você me disser que vem, eu seguro pra você. Falei, venho. Ele, não, calma, conversa com seus pais e tal. Falei, não, eu venho. Aí ele, calma, Nicole, conversa com seus pais e tal, fica tranquila, se você quiser, você me diz em tanto tempo. Eu falei pra ele, eu vou vir. Eu só preciso organizar com meus pais, como é que eu vou fazer isso? Mas eu vou vir. Aí ele, tá bom. E aí eu, cara, eu passei eu juro, eu não sei como é que o Diego não me odeia até hoje, porque eu passei todas as semanas mandando e-mail pra ele, perguntando se ele tava segurando. Eu juro pra vocês. Porque, pô, eu tava organizando toda a minha vida lá, entendeu? Naquele semestre eu estudei de manhã, trabalhei de tarde, estudei de noite pra poder ter disciplinas que ficassem só à distância, pra eu não perder, pra eu não ter que vir pra cá, transferir a faculdade, aí ter que fazer mais 2 anos de faculdade. Eu tava quase me formando, não ia valer a pena. Então eu fiz todo um esquema, organizei lá na faculdade as disciplinas, tudo, conversei com professores, com coordenadora, aquela coisa toda, e para que tudo desse certo, né? Então precisava da garantia da vaga. Uhum. E aí, no fim das contas, acabou dando certo. E aí, julho, eu vim. Eu lembro até hoje, eu tava na praia, ainda no carnaval, liguei pros meus pais e falei assim, primeiro pra minha mãe. Mãe, tô vindo embora pro Rio. Ela, como assim? Falei, surgiu tal vaga, não sei o que e tal, eu quero vir. Aí minha mãe também muito decidida, minha mãe sempre decidida, falou assim, tá bom. A gente vai arranjar um lugar pra tu ficar, né? Vamos dar um jeito, vou organizar e a gente, nem que aperte as coisas aqui, a gente vai dar um jeito e você vai. Falei, tá bom. Você não, né? Tu. Meus pais não falam você. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai, falei assim, pai, eu tô vindo embora pro Rio. Aí ele deu uma risada, eu falei, não, eu tô falando sério, assim, surgiu a vaga, eu estou vindo. Aí ele me disse assim, e tu vai morar onde? Não se preocupa que eu vou dar meu jeito com a minha mãe. E aí a gente deu o nosso jeito e deu tudo certo e tô aí, né, já tem 5 anos quase. Não, legal que você falou com, né, num jeito assim mais brincando até, que você não passou. E quando você chegou aqui, Eu já em superei isso. 2018, eu tinha feito 12 ou 13 processos seletivos. Tá Antes de vendo? entrar- Temos um campeão. Antes de entrar no Nibo. Mas assim, eu não tava sem direcionamento nenhum. 12 você fez sem entrar, hein? Sem entrar. O 11º que eu passei, o 12º foi o que eu passei, o 13º foi o Nibo, Uhum. que aí eu entrei, e o 12º foi a funerária.
Eu não tinha um direcionamento. Eu falei, cara, Bem eu só preciso trabalhar, eu preciso ganhar É. dinheiro. Aí eu Até- passei na funerária. Fiquei 2 semanas na funerária, o primeiro contato que eu tive com O que você fez lá? gente, tipo, eu saí correndo. Não, na verdade, eu agendava sepultamento. Ah, Então, assim, eu não cheguei a agendar sepultamento, mas eu tive que ter contato com, com alguns corpos lá. Aí, porra, É mano, mesmo, cara? aí não teve jeito, saí correndo. Então lá você já era um SDR então também, já Tipo, porra, olha só, o já fazia SDR. prospecção. Não, prospectar morto não tem como. Mas era mais inbound, né? Já vinha o. Já A vi pessoa o já cliente vinha e eu interessado. só precisava Entendi. acertar com a assistência. Só que é isso, pessoal. Assim, a gente às vezes não vai passar de primeira, de segunda. Eu, porra, tive que fazer mais de 10. Nicole, porra, se frustrou várias vezes aí. E é bom que dá um incentivo na galera pra, porra, não desiste, né? Porque foi E a o primeira mundo não vez. acaba, né? Não acaba. É igual o Exatamente. namorado, terminou também, não acabou o mundo, é a mesma coisa. Tem alguém E- frustrado aí? Não, é porque eu lembro de uma frase assim, desse lado profissional, que as pessoas usavam muito pro lado profissional. Não é porque do lado profissional pro pessoal, não é porque não deu certo agora que acabou o mundo. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Sim. E aconteceu comigo, aconteceu com a Nicole, pode estar acontecendo com você, e, cara, é só persistir. Eu fui, assim, totalmente malucão. Eu fui parar na funerária, a funerária fui pra uma fintech, mas a Nicole, porra, já estava bem direcionada. É. Então, se você já tem um norte, siga o norte, não faça igual a mim, mas uma hora vai dar certo. É Com bom, mano. certeza, com certeza. Não, e com certeza, Nicole, tenho certeza que entre um processo e outro, certamente você deve ter feito algum exercício ali de autoanálise. Olha, pô, de repente será que eu errei nisso? De repente Não será que eu fiz errei naquilo? nada, Não. não fiz nada. É. Eu pensava, gente, não dá. Esses processos seletivos aí não faz sentido na minha Ou cabeça. seja, você não mudou, sei lá, o teu discurso, tua postura foi a mesma em todos. Não, certamente eu fui a mesma em todos, assim. Sim. Eu só não entendia o que. Eu chegava e dizia, caraca, não é pra mim. Empresa maluca, Não pô. é Tu quer me possível. contratar? Não, eu não, assim, Tô não era brincando. tão confiante a esse ponto, né? Sofri muito com cada Sim. negativa que eu levei. Mas eu pensava assim, cara, o que eu tô fazendo de errado, sabe? Sim. Fazendo 1 milhão de cursos toda hora, sempre estudando, sempre atrás. Não era. Era Essa é a reflexão. ali, sei lá, se na conversa com RH ou qualquer coisa do tipo, não funcionava pra mim. Se me botava pra falar com o gestor, aí não sei. Mas aí foram as vezes que deram certo. Sim. Ó, meu estágio no SBT de Porto Alegre foi direto conversa com o diretor de lá. Aqui no Rio também. Tanto na Band também, foi com a Joyce. Então, assim, todas as conversas com os gestores resultaram na contratação. O meu problema mesmo acho que é com RH. Hoje a gente tem mais, né, materiais aí para estudar, para entender, né, o que falar, o que fazer para cada vaga, para cada empresa, né? Hoje a gente está bem mais estruturado em relação a isso. Acho que, sei lá, até uns 4, 5 anos atrás, por mais que pareça pouco tempo, não tinha tanta informação assim, não. É. Acho que a pandemia ajudou a acelerar muitas coisas em relação Muita coisa a mudou. autoconhecimento também, né? Você entender, né? Pô, hoje a Nicole fala tranquilamente sobre os processos que ela não passou, mas lá atrás, né, Nicole? Você batia uma incerteza no fundo. Mas Com que você fosse certeza, confiante, chorava, poxa, chorei muito. Sim. Ainda bem que você Chorei persistiu também, né? Que muito. bom que você E a gente nunca persistiu, tá né? livre disso terminar também. Em algum momento, né? Pode voltar a acontecer. Então, assim, Sim. tem que estar persistindo ali, né? Batendo na mesma tecla. Porque se é o que você quer, cara, vai até o fim, entendeu? Se é aquilo, isso. tu quer seguir aquilo ali, vai até o fim, porque em algum momento vai dar certo, em algum momento vai chegar, entendeu? Acredita. É. Falando nisso, Nicole, antes de poder entender como é que você foi pra Band Rio, você foi SBT Rio Grande do Sul para SBT Rio, depois de Band Rio, né? Mas antes, queria só entender com você um ponto. O pessoal fala muito aqui, nossos seguidores falam muito, pô, pessoal, tem que falar de coisa mais da realidade, não pode, nunca deixe de falar de coisa que, né, que tá no dia a dia. E um ponto que queria saber se no jornalismo também é assim, Nicole. O pessoal reclama muito que tem um distanciamento grande entre o que se aprende na universidade, né, entre os cursos, entre a academia e o mercado de trabalho. Dada a experiência da Nicole até hoje, você vê que no jornalismo também existe essa
Distanciamento? Eu acho que Distanciamento? depende da faculdade, sabe? Porque eu já ouvi isso de muita gente também. Mas, por exemplo, onde eu me formei, a Famecos, não posso te dizer hoje, porque hoje eu não sei como é que a faculdade está. Muitos professores da minha época saíram de lá. Aham. Mas a gente era completamente apaixonado pela Famecos por conta disso. Era a prática do mercado dentro da faculdade. A gente tinha aula teórica, que é muito importante, a gente tinha toda essa base teórica, professores extremamente competentes na área, pesquisadores, pessoas renomadas do meio, e isso é fundamental, mas a gente tinha a prática, a gente tinha estúdios que funcionavam, a gente tinha estúdio de rádio, a gente tinha estúdio de TV com operador, a gente gravava podcast, gravava rádio, fazia programas de televisão, simulava a entrada ao vivo, a gente montava um programa ali dentro, fazia jornal impresso, diagramava o jornal. Então, a gente passou na faculdade por todos os segmentos. Se tu me perguntar, Nicole, o que você, sei lá, de mais diferente de tudo que você fez hoje? Toda a minha carreira, né, assim, minha breve carreira, tá consolidada e tá se consolidando em cima de rádio e televisão. Sim. Mas eu já fiz diagramação de revista, entendeu? Pra freela, e eu aprendi a diagramar na faculdade. Então, eu acho que, assim, dependendo da faculdade, existe essa aproximação. Claro que algumas coisas sempre vai ser diferente, né? As coisas se atualizam, o mercado muda, uma emissora para outra muda a forma de fazer, o formato, isso tudo vai mudar, é natural. Sim. Por exemplo, a Band de lá escrevia de uma forma, montava de uma forma, usava tal programa, a Band daqui usa outro. Isso pode acontecer, isso acontece em vários lugares. Mas, assim, no caso da minha faculdade em si, eu não senti esse distanciamento. E eu acho que era o que a gente mais gostava na época. Porque a gente enxergava, tipo, a prática dentro da faculdade, entendeu? E isso faz toda a diferença, com Sim. certeza. Fora a questão de profissionais, né? Os profissionais, assim, do próprio meio, eles vinham muito pra dentro da faculdade. Porque muitos deles saíram de lá. Eram grandes nomes. Quer ver? Ó, Flávio Fachel. Fachel maravilhoso, É. apresentador de você, se formou na minha faculdade, entendeu? Eu vou me gabar disso sim. Mas é isso, e a gente tinha esse contato. Então, uma palestra que fosse, as pessoas tinham o prazer de voltar lá para contar essa história, para dizer, olha, eu estudei aqui como vocês, eu estive aqui, sentei aí, assisti essas aulas e hoje eu tô do lado de cá. Então, esse contato muito próximo, os eventos que a faculdade fazia, de networking, de oficina, levando emissoras, inclusive, para dentro da faculdade, para a gente fazer oficinas e tal, isso tudo, pô, aproximou demais com o mercado e foi, claro, o que me deu muita base para tentar aí encarar o mercado de trabalho, né? Talvez se eu não tivesse tido nenhum tipo de experiência dentro da faculdade, eu ia chegar completamente crua, muito mais do que já tinha chegado, né? Sim. Famecos é a faculdade de comunicação da PUC. Mudou o nome agora. Na minha época era Famecos, Faculdade de Comunicação Social da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje em dia é Escola de Comunicação, Artes e Design, mas ainda leva a marca Famecos, porque é uma marca Sim. muito forte, né? Então, Sim. Ficou por aí. ficou. E que Bom. fique, espero que fique, porque a gente é apaixonado por essa marca. Bom, de repente, se tiver alguém no Rio Grande do Sul assistindo, né, cursando comunicação, ver a Nicole aqui hoje, ó, já tem uma referência pra você poder se espelhar aí já na carreira Eu sou das jornalística mais aí já. pequenas, ó. Pô, Mais uma referência. Caco Barcelos. Caco é de lá, você Ah, sabia? Caco Barcelos, Sério? Eu não sabia, não. Tá vendo? Pô, Fachel é xodó. Escola grande. Aham. Escola grande. Falando- Patrícia Poeta. É? De lá também. Sério? Sério. Porra, chegar lá na Tá vendo? Famecos vai ter a foto Tá de vendo? todo mundo. Os gaúchos dominam o mercado de vocês. Sacanagem. Mas é verdade, nem eu É. não fazia ideia. Maneiro, pô. E você tem, falando nisso, você tem algum mentor ou mentora, ô, Nicole? Ou já teve? Alguém que te... Depois você entrou, que foi te orientando, que foi te... Eu tive alguns e tenho ainda alguns, né? Assim, não são exatamente mentores, né? Nunca fiz uma mentoria paga, aquela coisa toda. Mas eu considero meus mentores porque foram pessoas que me guiaram ali no meio do caminho, estiveram ali comigo. Uma delas, né, o maior, assim, que eu sempre consulto é o próprio Osiris Marins, que é um jornalista lá do Rio Grande do Sul, é um jornalista consolidado, é um dos maiores jornalistas do Rio Grande do Sul. Ele é da área da política, mas ele foi meu primeiro chefe em veículo, né? Ele era apresentador do programa que eu produzia. Então eu aprendi a fazer rádio com ele. Ele era um cara que veio da rádio, que sabe tudo. Craque master, assim. Faz também televisão, mas o chão dele sempre foi rádio.
E aí eu aprendi a fazer rádio, aprendi a amar aquilo ali. E ele foi o cara que me guiou, assim. Ele me dizia 2 máximas que eu levo pra minha vida. Ele dizia assim, toda vez que a gente ia selecionar as manchetes pro jornal, né? Que a gente fazia o Tempo Real na Rádio Bandeirantes, lá de Porto Alegre. Que até hoje ele faz, inclusive. Eu sou apaixonada por esse programa até hoje. Toda vez que eu vou pra Porto Alegre, eu vou lá visitar ele. Ele dizia assim pra mim, Nicole, eu dizia, você quer isso? Você quer isso? Eu não tinha muita noção ainda do que era a notícia, né? A gente entrando ali, primeiro estágio, imagina. Tava no 4º período da faculdade e tal. Aí ele me dizia assim, olha só, eu quero o que mexe com a vida das pessoas. O que mexe com o bolso, o que mexe com a vida das pessoas. Mexeu com a vida das pessoas? Afetou? Então eu quero. E aí, a partir daquilo ali, eu nem perguntava mais pra ele as coisas. Eu olhava uma notícia e eu já sabia se aquilo ia mexer com a vida das pessoas ou não. Eu priorizava aquilo. Então, essa é uma das máximas que o Osíris Marins me ensinou e eu levo pro resto da minha vida como, assim, um norte no jornalismo. E a outra é que ele me falava assim, subir degraus. Você tem que subir degraus na vida. Não existe pular degraus. Subir degraus. Entendeu? Não vai pular nenhuma etapa. Você vai chegar lá, mas vai chegar subindo degrau a degrau. E assim foi. Quando eu recebi a proposta não, né? Tinha feito o processo seletivo para ir pro SBT lá no Sul, como estagiária. E eu fui conversar com ele, porque outra rádio também tinha me chamado, e eu fiquei naquela tentação de continuar em rádio. Eu amava o que eu tava fazendo, tava amando rádio, e tinha sido a maior rádio do Rio Grande do Sul me chamando, em paralelo ao SBT. E aí ele me disse assim, olha, você vai pra lá, você vai fazer a mesma coisa que você já faz aqui. Você vai fazer rádio. Pode ser na maior, pode ser aqui. Não interessa, você vai fazer rádio. O que você já faz aqui. Mas seu caminho é na televisão, Nicole. Então vai pra SBT, cara. Vai pra SBT, vai fazer TV. E ele tinha razão. Talvez se não fosse eu ter ouvido ele lá, eu não estivesse aqui hoje, né? Então, assim, eu ouvi ele 100%. Quando ele me disse aquilo, vai pra televisão, seja feliz, curte, experimenta. Não gostou, depois tu muda. Mas assim, teu chão é aí, ele me disse. E aí eu fui, e todas as vezes que surgiram outras oportunidades eu consultava ele. Até hoje eu consulto. Bom, isso é uma forma de mentoria Claro. também, né? Você não precisa procurar um especialista, cara. Vai com alguém que você se Uma espelhe, referência, alguma né? referência que você tenha e, cara, suga o máximo que der. Foi assim que eu faço. Com Se certeza. for meu amigo, vou pagar pra quê? É isso. Tá certo. Muito bom, Nicole. Legal. Então, o Osíris Marins é uma grande referência que você tem na sua carreira aí. Muito Uma bom. das maiores Se referências. quiser mandar um abraço pra ele, o momento é esse aí, ó. Ozi, amo você. Bom, muito bom, Nicole. E além do Osíris, também tem outra pessoa que é a Ediene Ferigolo. Falei certo? Falou certo, certo. Didi. Qual que é a influência que ela tem na sua carreira, na sua vida? Como é que ela participa, Nicole? A Didi, até hoje, a gente é muito amiga, assim. Mas naquela época, eu era estagiária no SBT, lá no Rio Grande do Sul. E ela era apresentadora do Jornal Local da Noite. E assim, eu era estagiária, então não podia entrar no ar, né? Não podia fazer nada assim. Mas eu olhava, né? Admirava aquela coisa. Pensava, de repente um dia vai ser eu, né? Aquela coisa toda. Mas eu era feliz na produção. Eu adorava produzir. Produzir muita matéria legal. Eu achava o máximo. Gostava mesmo. E aí tinham algumas entradas na programação de 30 segundos ao longo do dia. Eram 3 à tarde. E quem fazia essas entradas da tarde eram a Didi, né? A Ediene Ferigolo, que era a apresentadora. 30 segundinhos, cada uma materinha, por exemplo, assim, uma coisa curta, né? Olha, agora trânsito, não sei o quê, acidente, parará, em tal lugar. Todos os detalhes você confere mais no jornal SBT Rio Grande do Sul, edição. Era uma coisa assim. E aí a Didi começou a me perguntar, assim, ela disse, você tem que fazer vídeo, você tem todo jeito pra vídeo, vou começar a te treinar. Falei, tá, Didi, achei o máximo, né, ela queria me treinar, imagina, apresentadora, cheia de experiência e tal. Falei, vamos lá. Aí ela começou a me dar os textos que ela escrevia pra essas entradas e a marcar, né, as frases, assim, as palavras que ela dava ênfase e tal, me ensinar a falar. E aí, me ensinar a falar também na frente da câmera ali. Me posicionava, me microfonava, fazia tudo como se fosse ao vivo. E ia me testando. Não, fala assim, fala de tal jeito, fala não sei o quê.
E aí, lá pelas tantas, uma das vezes que ela insistiu muito pro diretor que eu fizesse ao vivo e que ela ia estar olhando, que ela ia estar cuidando, não sei o quê. E aí foi a primeira vez que eu fiz a entrada ao vivo de 30 segundos e dali em diante ela começou a me dar várias deixas para eu fazer essas entradas. Então meio que apesar de eu ser estagiária, as entradas tinham virado minhas, assim. Eu fazia aquelas entradas de 30 segundos na programação, praticamente todo dia, por conta desse empurrão dela, desse impulso que ela me deu. E com isso, eu fui ganhando experiência de vídeo, fui ficando mais desenvolta, aprendendo a falar melhor. Se eu olhar hoje em dia, eu não tenho coragem de olhar no minha primeira entrada ao vivo, não dá, entendeu? Era um horror. Sim. Mas assim, ela considerou que tava, era um caminho e que eu tinha que seguir aquilo, e eu ouvi ela e eu amei, e fui pegando gosto, fui aprendendo cada vez mais, e aí ela foi me botando pra fazer matéria também na rua, e aí esse empurrão dela também, ó, Didi. Daí já foi uma transição da rádio pra TV? Você tava fazendo rádio ainda e ela te Porque com o impulsionou. Osiris foi pra rádio. O Boa. Osiris eu era estagiária na rádio, e aí da Band, né, que eu era da Band de Porto Alegre nas rádios, eu queria fazer TV, aí o Osiris me falou que eu tinha que fazer TV, aquela coisa toda, fui pro estágio no SBT, e aí o SBT era só televisão. Boa. Então eu comecei a fazer produção, e aí comecei a fazer essas entradas, comecei a gravar matéria, eventualmente, aquela coisa toda, e foi indo. E aí, quando eu vim pro Rio, eu já tinha meio que um portfóliozinho. Assim. Minúsculo, mas eu tinha alguma coisa pra apresentar. E aí a gente começou a fazer algumas materinhas assim, né? Curtinhas pra Twitter, rede social e tal. Eu e o Luan Borges, que era o outro menino também, meu amigo do site, que cuidava do site, de rede social, essas coisas. E aí a gente fazia essas entradinhas, assim, 1 minutinho no Twitter e tal, trazendo alguma informação, chamando pro jornal, movimentar desse jeito. E aí foi indo, comecei a fazer matéria no plantão, e foi indo. Eu comecei na Band aqui, inclusive, na coordenação de produção, não foi nem na reportagem, Uhum. mas sempre querendo reportagem, assim. No fim das contas, eu quis me consolidar, né? Eu quis entrar de vez na reportagem. Apesar de eu adorar a produção, eu queria muito estar na rua, eu queria muito contar as histórias das pessoas, não só ouvir pelo telefone pra alguém gravar, sabe? Eu queria fazer parte de tudo aquilo. E aí eu entrei como coordenadora de produção na Band daqui, era a vaga que tinha, e pra mim foi ótimo, porque consolidou todo o meu caminho desde então. Eu vinha de estagiária de produção, né, assistente de produção para produtora de rede, e aí então coordenadora de produção em outra Boa. emissora. E aí, dali foi meu primeiro mês na Band, março de 2020. E aí acho que foi no dia 16, se eu não me engano, que decretaram a pandemia, né? Lockdown. E aí, quando decretaram, foi aquele caos, né? Porque o prefeito, então, na época, era o Crivella e, assim, chamava uma coletiva do nada. Todas Sim. as equipes já estavam na rua, já estavam com alguma coisa e, do nada, convocavam para uma coletiva. E aí foi, inclusive, nessa coletiva do hospital de campanha, eles não tinham quem mandar. Olharam para mim, assim, a Nicole, a gente sabia que ela fazia matéria em outras emissoras, nunca tinha feito ali, mas assim, vamos testar. Aí me mandaram para essa coletiva e Sim. me mandaram fechar uma materinha. Que se ficasse legal, iria ao ar, senão eles transformavam em outra matéria, alguma outra coisa. E no fim das contas foi ao ar, e dali em diante, tipo, comecei a fazer todos os atestados de repórter, todo mundo. Eu ficava um tempo na coordenação de produção, depois eu ficava, sei lá, 15 dias na reportagem. E assim foi indo. Até que, depois de esperar aí um tempinho, surgiu uma vaga na reportagem e aí me chamaram. Isso tem 1 ano e pouquinho, talvez. 1 ano e meio, eu acho. E tá na rua até hoje. Desde Estar na então. rua, nesse caso, é bom, tá, gente? Estar na rua pro repórter é bom, maravilhoso. tá desempregado. Não, pelo amor de Deus. É isso. Bom. E hoje, pra você, Nicole, é a área que você se sente mais à vontade? Desde que você era produtora, né? Produtora de rede? Eu acho que foi importante passar por tudo.
pela função de apuradora, pela função de produtora, pela função de produtora de rede. Foi importante para eu ter toda uma base. Cheguei a fazer até edição por assim um mês, né? Um mês de férias. Não, eu nem considero ter feito edição, mas eu fiz, vai. Uhum. Então, ter passado por todas essas funções antes me deu uma base muito melhor para hoje estar na reportagem. Talvez se eu estivesse antes na reportagem, eu não compreenderia algumas coisas que hoje eu compreendo, entendeu? E eu tento Sim. facilitar ali o trabalho de alguns colegas, porque eu entendo todo esse outro caminho. Mas eu, assim, eu sou apaixonada pela reportagem. Amo e amo escrever, então, pra mim, se eu puder estar na rua ouvindo as pessoas, escrevendo aquilo ali, transformando aquilo num texto que vai ao ar, alguma coisa assim, eu sou apaixonada. Eu prefiro estar nesse contato direto, sabe, com as pessoas. Legal. E de onde surgiu a sua entrada no jornalismo policial? Como é que você falou muito das pessoas aí, já teve até a história do futebol, mas como é que a Nicole chegou na reportagem policial? Então, eu lembro que eu falei pra vocês que no ensino médio eu assistia muito da Atena, Resende, etc. Aí, Sim, durante sim. a faculdade, eu entrei numa onda de estudar muito sensacionalismo, porque eu queria entender como é que esses caras tinham um público tão forte e esse alcance todo com só tragédia no jornal. E eu, inclusive, fazia parte daquele público, porque eu consumia aquilo ali. E até aquelas coisas assim, investigação Discovery, esses negócios, eu assistia É. muito. Então, não sei, acho que, sei lá, sempre foi uma coisa que talvez estivesse próximo a mim, eu gostasse, alguma área que eu tivesse curiosidade. Como lá no Sul não é uma coisa tão forte, assim, como é aqui, né, por exemplo, de ter operações, etc, esse policiamento, assim, mais de rua mesmo, Sim. sabe? De estar na rua, de ser uma coisa, assim, mais ostensiva também. Lá não é dessa forma, então eu produzia algumas coisas de polícia lá, mas assim, não chega aos pés do que é a produção aqui, com certeza. E aí meio que vir para o Rio de Janeiro também tinha essa relação, né? Porque eu pensava, eu quero morar no Rio, eu amo praia, eu amo essa cidade, eu quero estar nessa cidade, mas eu não queria fazer jornalismo político, eu não queria fazer nenhuma outra coisa que não fosse ligada à polícia. E, cara, hoje, assim, infelizmente, né, o Rio de Janeiro é a cidade que mais cobre os noticiários em termos de polícia, né? E eu acho que, de novo, também é aquela coisa, se o Osiris foi pro lado da política porque mexe com a vida das pessoas, pra mim, a polícia também mexe com a vida das pessoas. Se a pessoa não tiver segurança, se a pessoa não tiver ali, tiver que lidar diretamente com a violência, aquilo vai mexer com a vida dela, né? E a gente vê isso claramente aqui no Rio de Janeiro, cada operação, Sim. a cada tragédia que acontece, tu vê isso afetando a vida das pessoas naquela região. E essa parte também criminal, assim, eu sempre fui muito curiosa por esse tipo de assunto, sempre consumi muito conteúdo disso. Desde criancinha assistindo Linha Direta, né? Acho que foi essa geração aí também. Via Então, muito. né? Apavorada, morria de medo, mas assistia Sim, muito. segurava ali. Então, assim, eu não sei, acho que eu fui me guiando para esse lado. Meus pais no início não gostavam tanto. Eu cheguei, inclusive, a falar para eles que eu queria ser correspondente de guerra. Caramba, hein? Era uma das coisas que lá no início eu pensava, eu dizia, acho que eu quero ser correspondente de guerra, eu quero só cobrir guerra Meu e Deus. zona de conflito e tal. E aí, meus pais apavorados falavam: não, tu não vai fazer jornalismo pra isso, não sei o quê. E acho que com o tempo também eu fui dando valor a algumas outras coisas e pensando, tipo, o quão também é perigoso, né? A gente tem uma vida também por trás, então a gente ama jornalismo, a gente vive o jornalismo. Eu lido com jornalismo 24 horas do meu dia, mas assim, talvez ficar 100% ali numa zona de conflito não seja exatamente o meu perfil. E aí eu desisti dessa ideia de ser correspondente de guerra e me interessei mais pelo jornalismo policial. E claro, hoje em dia, era o que a gente até chegou a conversar antes de falar aqui no programa, mas hoje em dia não existe mais, né, o jornalismo especializado. Sim. Inclusive, eu tive uma grande influência. Agora você perguntou isso, eu tava tentando me lembrar. Onde que virou essa chave também? Tive uma grande influência
no jornalismo policial. Por quê? Quando eu estava no início da faculdade, eu tinha passado num concurso. Era do jornal Diário Gaúcho, era um jornal impresso, lá no Sul, é ainda, né? Do grupo RBS, que é afiliada da Globo. E aí eu tinha passado nesse concurso, que era Missão Jornalismo, era um concurso que a gente tinha que fazer uma matéria, nada a ver com polícia, a matéria era sobre... Tinha que achar uma família que vivesse com um salário mínimo. Eu achei uma família que vivia com menos de um salário mínimo, e aí Caramba. fiz uma matéria e tal, sobre eles, fui até a casa da mulher e tal, contei toda essa história. Eu ganhei aquele concurso junto com uma outra menina, a Brenda Aurélio, que hoje também é minha amiga, continua sendo minha amiga. E a Brenda tinha mais ou menos o mesmo perfil que eu. Então, quem ganhava aquele concurso tinha o direito de passar uma semana acompanhando a rotina do jornal. Acompanhando desde a gráfica, a gente ia lá vendo o jornal, sem impresso, etc., até toda a rotina de produção, saía com os repórteres pra rua pra ver como é que eles faziam, apuravam, etc. E eu e a Brenda, a gente se encantou pelo, assim, o repórter mais cascudo ali daquela redação, que era o Renatinho Dornelles. E o Renatinho era repórter policial. O Renatinho só cobria a polícia. E carnaval também, né? Só esses dois segmentos. Ele era da editoria de polícia e ele tinha fontes absurdas na polícia, muitos anos cobrindo polícia. E aí, assim, mais de 20 anos, acho que mais de 30 anos, sei lá, só cobrindo isso. Então, ele tinha toda uma bagagem gigante no jornalismo policial. E a gente começou a pedir pra só acompanhar ele na rua. Porque a gente tinha gostado tanto daquela coisa de ir pra coletiva da polícia, ver a apresentação, ver ele conversando com o delegado, nananã, pegando, anotando as coisas. E a gente só queria acompanhar ele. E aí, acho que ali foi uma virada de chave, assim, também pra esse interesse do tipo, eu quero ser que nem esse cara, entendeu? Tanto que o Renatinho, até hoje, a gente diz assim, ele é meu padrinho de profissão nesse sentido, porque se eu me apaixonei ali pelo jornalismo policial, também foi muito por causa dele. E ele brinca comigo porque em uma dessas ocasiões, dessas saídas que a gente fez com ele, teve uma apreensão de um monte de computadores e tal que a polícia fez. E foi a equipe dele, né, lá pra fazer essa coletiva, e foi ainda uma equipe do Zero Hora, que era o outro jornal. E ninguém tirou foto dos computadores na coletiva. E aí chegaram na redação com o texto pronto e não tinha uma foto pra ilustrar a matéria. E era uma matéria de capa de jornal, assim, era uma apreensão enorme e tal, envolvendo escola, aquela coisa toda. Só que eu, por curiosidade, tinha tirado uma foto com o celular. E a minha foto estampou a capa do jornal. Caramba. Então ele brinca assim que logo na primeira saída ela já estampou uma foto na capa do jornal, né? Mas a gente se encontra até hoje também. Recentemente eu tava fazendo a cobertura na Sapucaí pela Band e ele tava fazendo a cobertura também lá pra uma rádio. E aí eu tirei foto dele lá de cima e tal, a gente se encontrou. Mas ele virou assim um padrinho de profissão, é um cara que hoje trabalha com documentários, ainda na parte policial, mas ele trabalha com uma produtora, então foi o cara que lançou livros nessa área, assim, também policial, e que inclusive foi premiado com um documentário dele, Documentário Central, que retrata aí o cenário do Presídio Central, lá do Rio Grande do Sul. E por conta disso tudo, acho que o Renatinho teve uma grande influência, sim, nesse meu gosto pelo jornalismo policial. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais essa segmentação nos jornais. Se você for olhar dentro de uma emissora, de um jornal, infelizmente, não existem mais, em sua maior parte, né? Não vou dizer assim por todos os jornais. Provavelmente muitos jornais, Folha de São Paulo, Estadão, etc., ainda tenham suas editorias aí separadas. Uhum. Mas, de forma geral, as emissoras, televisão e etc., a gente não tem mais esse jornalismo especializado, né? Então as pessoas não se especializam mais em determinada área. Eu acho que isso falta demais, acho isso triste, porque agrega muito quando tu começa a estudar a área, começa a ter fontes naquilo ali, começa a ficar mais só naquele meio do que fazer muito, né? Hoje a gente faz de tudo um pouco, essa é a verdade. Naquela época se fazia muito de uma coisa só, né? Então, acho que falta muito ainda, de repente, a gente retomar essa questão do jornalismo especializado, né? E aí, por conta Sim. disso, eu acabei, apesar de, no meu dia a dia, lidar com
jornalismo geral, vai me ver numa feira de beleza fazendo matéria, vai me ver numa operação fazendo matéria. Como eu gosto mais da questão criminal, gosto mais da questão policial e tal, eu tendo a ir mais para essas áreas, assim. Inclusive é onde eu tenho mais fonte, onde, né, eu tenho um relacionamento melhor. Então, chega muita coisa para mim, a gente acaba fechando muita coisa em cima disso, mas óbvio, faço de tudo. E aí, por conta disso também, a gente acaba não tendo muito tempo ali no dia a dia, no trabalho, na rotina para se dedicar, né, ter uma dedicação tão exclusiva para a área, né? Sim, você citou guerra, e acho que quando você vai cobrir alguma operação policial, cara, a gente vive uma guerra aqui no É Rio, uma né? guerra urbana, né? Eu já ouvi um policial falar pra mim que o exército tá preparado para uma guerra que dificilmente vai acontecer, e a polícia ela não é preparada para a guerra que acontece todo dia, né? É, Então, assim, acho que verdade. a guerra urbana, a guerra civil que a gente passa aí, talvez você esteja fazendo o que você sempre quis, sim, só que olhando por uma outra ótica, né? É, no risco de vida É, bem menor. entrando de colete É, ali. mais artificial também, pois é. Sim. É, Certamente não vai ter uma bomba ali num campo minado, né? é. No meu pé. Nossa, é. Acontece. Mas isso é importante mesmo, Nicole. A gente até estava falando com o Rian sobre essa questão do jornalismo, né, ser mais abrangente, mais genérico. Talvez um pouco pelo cenário econômico atual, acho que alguns grupos, né, estão tentando, né, estão passando por um momento aí de repente, não sei se tem a ver com, sei lá, corte de custo, né, você de repente, né, aproveitar profissionais aí, mas talvez tenha alguma ligação. Mas é importante que a gente, de fato, antigamente a gente tinha muito, né, aquele famoso Gil Gomes, né, que era, se pensava no Gil Gomes, já associava diretamente ao jornalismo investigativo, ali, um cara que estava sempre ligado a uma pauta específica, né. Acho que talvez tirando o esporte hoje, seja mais difícil associar um jornalista e associar, né, a um tema, ou tá ficando mais difícil talvez, né. Ou a gente lembra de nomes mais antigos, que ainda estão ativos, mas são mais antigos, né? O próprio Caco Barcelos Caco Barcelos, é. e Cabrini, né? Sim. Assim, um dos maiores do país, não tem nem o que falar. É. E que são referências gigantes, assim. Eu diria até que profissionais em escassez, infelizmente, porque é aquilo o que eles fizeram em uma época, né? Na época em que fizeram, eles fizeram história, cara. E ainda fazem, sabe? Mas assim, se consolidaram. Então, hoje é muito mais difícil ter todo esse aval para se chegar lá, né? Porque se percorre um caminho até chegar onde esses caras chegaram. Sim. E um caminho muito longo, muito difícil. E hoje em dia, assim, se tem pouca oportunidade de investir nessas áreas, né? Porque demanda tempo, demanda pessoas, demanda equipamentos, demanda um investimento alto. Sim. Então, tu vai querer abrir mão, né, de poder estar lucrando com muito menos para talvez investir. Eu não sei. Assim, eu sou uma pessoa otimista a longo prazo. Eu acho que em determinado momento a gente vai se dar conta de que o que hoje os documentários fazem, etc., é o que as pessoas querem consumir em termos de conteúdo. Uhum. Porque o normal ali, o que já aconteceu, as pessoas estão consumindo aqui, no celular, no computador, na internet. Agora, o contexto, explicar o contexto em que aquilo está inserido, eu acho que é isso que as pessoas estão sentindo falta. Hoje as pessoas não têm essa, assim, de tão fácil acesso como elas têm, por exemplo, aconteceu tal coisa agora, a um contexto. E eu acho que é isso que elas estão sentindo falta. Não à toa a gente vê tanto documentário, tanta série dando certo, retratando assuntos que muitas vezes estão pautados na imprensa normal, Exatamente. né? Então, assim, o próprio caso Henri, toda a imprensa cobriu o factual e tem que cobrir, né? Também é nosso dever ali. Mas, assim, por exemplo, por que o programa do Linha Direta, recentemente, teve tanta proporção tratando do mesmo assunto que já tinha sido tratado N vezes por várias emissoras? Talvez por isso. Claro, também pela figura de Pedro Bial, né? Mas assim, Sim. pelo contexto todo em que aquilo está sendo inserido, pela qualidade daquele material, pela forma como ele está sendo exposto, as pessoas estão com sede disso. Por isso, consomem tanto documentário, tanta série, não sei. É a minha forma de ver. Sim, Mas eu sim. acho que isso faz falta, sabe? E eu acho muito importante. Sim. Não sei se você sabia, Marrom, antes da gente falar dos livros aqui, que a Sim, Nicole sim. já tem participações lançando no mercado editorial, a gente conversou sobre uns termos que eu particularmente não sabia, Nicole,
mas tenho tentado agora olhar. Tem alguns termos, algumas situações, Marrom, que são, no jornalismo de fato, né, investigativo ou policial, Nicole, são encaradas de forma pejorativa. Por exemplo, tem uma diferença grande entre crime e infração. Se você falar Sim. que um adolescente ele é menor, você está usando um termo ali já, outro termo pejorativo, né? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso, porque eu confesso que Isso é foi complicado, novidade viu? pra mim também, Nicole. Isso é complicado, porque, Caramba. assim, no dia a dia, e até recentemente, quando eu fiz a palestra sobre esse livro aqui, Direito Juvenil, que depois a gente vai falar dele, na Cadepol, eu falei exatamente sobre isso. Talvez as pessoas encontrem matérias minhas usando o termo menor. E isso não é uma forma para eu me orgulhar, não, jamais. Mas é uma forma da gente pensar o quanto esse tipo de termo está inserido na nossa rotina e o quanto a gente deixa de estudar e de entender por que determinadas coisas não são mais utilizadas. E assim como a gente aprende o tempo inteiro certas formas de expressões que antigamente eram utilizadas e que hoje são vistas como expressões pejorativas ou que remetem a algo preconceituoso. Sim. Então, da mesma forma, é o termo menor, por exemplo. Por quê? Porque o termo menor, ele remete ao Código de Menores, que Sim. era antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando tu tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tu tem uma mudança muito grande na legislação no que diz respeito a crianças e adolescentes. E aí tu continuar utilizando aquele termo que é considerado pejorativo por quem é da área, acaba sendo meio problemático. Sim. Mas até isso é difícil ainda da gente entender. E porque, assim, o jornalismo, ele tenta falar com o povo, né? Ele precisa falar com qualquer pessoa. Então, ele tem que usar o termo mais claro possível, mais simples possível. E muitas vezes a gente precisa de sinônimos, né? Se eu ficar repetindo criança, 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 um texto, vai ficar horrível. Então, em algum momento, talvez eu use a palavra menor, menor de idade, né? Ou adolescente, enfim. Sim. Essa é, sim, uma dificuldade. É como, por exemplo, o termo acusado. A gente usa o tempo inteiro no jornalismo o termo acusado. Mas acusado só passa a ser acusado quando existe ali todo um procedimento, todas as etapas seguidas. E a gente usa o acusado quando o cara foi preso já. Ele ainda é considerado suspeito. Uma palavra muito usada é Né? suspeito, né? Então, Todo mundo sabe que foi a pessoa, mas não pode falar outra palavra, tem que falar suspeito. porque aí tu entra numa questão judicial também, tu Sim, entende? sim. Esse cara ainda não foi julgado, ainda não foi condenado, ainda Então, não foi denunciado, então ele ainda é considerado um suspeito. Loucura. E aí a gente acaba usando a palavra, por exemplo, acusado o tempo inteiro. O fulano de tal acusado de tal crime. E Eu já ouvi utilizando suspeito, mesmo a pessoa indo lá confessar. porque até Ainda então ele não teve foi, audiência, né? ele não foi julgado, ele não foi condenado, né? Muito louco. Então, assim, pra gente, a gente estranha e, óbvio, o jornalista, ele já sai, né, falando. Mas tu pode dizer, por exemplo, que o suspeito confessou o crime, né? Sim. Existem algumas formas de tu falar aquilo ali. Óbvio que às vezes a gente vai esbarrar nessa dificuldade, isso vai acontecer, a gente vai precisar de um sinônimo, vai ser difícil, e é uma luta, assim, de muito tempo, né? Existiam, acho que, não sei se hoje em dia existe mais, mas assim, talvez em alguns jornais, mas antigamente era muito forte seguir à risca o manual da redação, né? E aquele manual tinha várias ali regras. A gente tem hoje, que ainda hoje é considerado, né, assim, praticamente a Bíblia nesse sentido, que é o Manual da Folha de São Paulo, que tem várias regrinhas, inclusive explicando sobre esses termos, né? O que se pode usar, o que não se pode usar, o que se pode divulgar, o que não se pode divulgar. Mas, cara, se perguntar também, quase ninguém leu isso. Então, eu acho problemático, acho que a gente, sim, precisa estar sempre olhando para esse tipo de coisa, avançando. E, por exemplo, eu mesma usei o termo menor antes de escrever esse livro, mandei lá no grupo e aí imediatamente fui corrigida por um dos profissionais da área de direito, que trata exclusivamente da questão juvenil, né, do direito juvenil, e ele me explicou, olha, não se usa mais esse termo. E aí eu falei, poxa, mas a gente recebe às vezes release de delegado com esse termo, release oficial de polícia civil, de polícia militar, de qualquer órgão que seja, até do governo do estado com esse termo. Mas aí depende de quem escreveu e tal. Então, assim, Sim. existe um conflito interno mesmo, não existe esse consenso, e isso tudo é mais uma etapa aí a dificultar esse trabalho, entendeu?
Sim. Mas eu acho que a gente sempre tem que estar aberto. Assim como a gente pensa nas questões de palavras, né, de termos que remetem a um preconceito, a gente também tem que estar se importando com esse tipo de coisa, Sim, sabe? Claro. com certeza. Vamos falar então aqui dos livros? Vamos levantar aqui pro pessoal poder Bora, ver. bora. Já nas bancas aí, na verdade, já tá no 15º Esgotado, lote. esgotado. Vamos lá, esse primeiro livro aqui, Nicole, é O Crime como Pauta. É, Você escreveu com seu orientador, certo? foi meu orientador da pós-graduação, professor Dr. Ney Faete Júnior, Ney que Faete também é Júnior. advogado criminalista. Aqui do Rio, ele. Ele é lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. é, Bom, da PUC lá do Sul. Minha especialização foi lá. muito bom. Ele versa sobre? Então, o crime como pauta, na verdade, ele surgiu aquela coisa, né? A gente tem Na umas câmera. ideias assim, tomando um cafezinho no dia que a gente se conheceu, porque ele tinha sido meu orientador à distância, minha pós-graduação tinha sido à distância. Quando eu fui pro Sul, falei, professor, quero muito conhecer o senhor e tal. Ele é, tipo, referência lá na Faculdade do Sul, na Faculdade de Direito. E aí a gente foi tomar um café, conversando. Ele falou, Nicole, cara, o que vocês fazem no jornalismo investigativo é muito do que a gente faz na criminologia. Vamos escrever um livro sobre isso, vai ser inédito, não sei o quê. Beleza, e aí nasceu o livro, assim, fácil, sabe? Porque foi prazeroso escrever. A gente estava tão Legal. sedento desse conteúdo. E aí, no Crime como Pauta, a gente trata sobre como a criminologia e o jornalismo investigativo policial se encontram no meio do caminho, né? Então, assim, o professor usa um termo que eu acho sensacional, que resume praticamente a nossa obra, que é os dois, criminologia e jornalismo investigativo policial, são companheiros de viagem que têm destinos diferentes, né? Então é isso, a gente caminha ali, usa muitas vezes dos mesmos métodos, e aí lá no fim, o objetivo é diferente para cada um. Então cada um toma o seu rumo, né? O seu destino. E então a gente falou dessas contribuições, esse contributo, né? Acho que é contributo. Contributo, é. Contributo, essas contribuições entre uma área para outra. E de que forma elas estão se relacionando aí, de Interligadas. que forma elas podem colaborar uma com a Uhum. outra, e a gente retrata, relembra vários casos, vários crimes, assim, da história dentro do livro, né? A gente faz esse resgate histórico também. Inclusive, por isso também teve atualização agora para a segunda edição. Muito bom. Muito Pesquisa aí, né? Tá nas livrarias aí já, hein, ó. Nicole Tim, Ney Faete Júnior. É isso O Crime aí. como Pauta. Só Prefácio procurar de Carlos a editora Aspas. Etichuri Etichuri. Etichuri. Editora Aspas. E o outro livro, daqui a pouco tá na BL, hein, ô Nicole? Direito Juvenil, Aspectos Penais, Processuais e Criminológicos Sociais. A Nicole é uma das coautoras do livro. Se eu estiver errado, você me corrige, mas são 14? O número exato eu não vou 3, saber de 5, precisar. 8, 11, Conta aí. 16. 16 coautores. Um deles é Nicole Tim. Aqui, ó, editora de Plácido. Quem quiser também já tá nas bancas aí, já tá. Disponível no site da editora. Exatamente, corre lá, hein? Se pesquisar no chat GPT tem um resumo, será? Olha lá, hein? Eu tava lendo o livro pelo chat GPT. Resumo. E esse aqui, Nicole, qual que é a temática dele? Esse aí foi um convite, na verdade, que eu recebi do professor Dr. Bruno Gilaberti, delegado aqui no Rio de Janeiro também. E foi um prazer gigante participar desse livro organizado por ele, pelo Leonardo Schmidt Deben, que também é referência no direito penal. E dentro dessa obra, assim, a ideia deles era tratar de diversos aspectos, tanto processuais quanto sociais, e por conta disso foi uma obra bem colaborativa, assim, ela não se deteve exatamente ao direito juvenil, então a pessoa vai encontrar textos aí tanto mais densos da área do direito mesmo, quanto outras áreas, né, envolvendo aí psicólogo, enfim, e no meu caso envolvendo a cobertura da imprensa, né, desses casos, e aí entra até aquela questão dos termos que a gente estava falando, de menor, etc, é o que eu trato aí nesse capítulo. Legal. Legal. Muito bom, Nicole. Quem puder dar uma lidinha depois aí. Já tem novidade Tem assunto, também. viu? Em breve vem um terceiro livro, em breve, né? Ó, não sei se eu vou pular alguma etapa, mas é que surgiu uma dúvida, né? Principalmente falando de mulheres no mercado de trabalho. Queria fazer uma pergunta de mulher, né, repórter policial, né? Ou investigativa, alguma coisa relacionada com isso que é o que você já faz.
Cara, como é pra ganhar espaço? Como é como são as portas de entrada? Como é o assédio? Fala um pouquinho disso tudo aí, porque eu imagino que seja uma área que, como qualquer outra, tenha algumas dificuldades, né? É, assim, eu acho que independentemente do segmento no jornalismo, a gente enfrenta, assim, eh, uma questão de assédio o tempo inteiro, né, aquele limite entre tu ser simpática e a pessoa achar que tu tá dando alguma abertura pra algum outro tipo de coisa. Sim, E, assim, isso independentemente da área. Claro que na área policial é um ambiente mais masculino, sim, né, mas eu acho que, assim, as mulheres vêm ganhando muito espaço também dentro da polícia, enfim, da questão, eh, da polícia mesmo, e isso acaba se refletindo também em novas posições, né. Cada vez que a gente tem, uma atitude criticada, uma atitude, ali que seja completamente desagradável e seja reprovada, né, que aquilo venha à tona, eu acho que a gente acaba inibindo um pouco. Mas ainda é um caminho muito longo a ser percorrido. Eu acho que não posso falar por elas, mas assim, de ver as minhas amigas que atuam no jornalismo esportivo, eu vejo que elas enfrentam aí diariamente isso, e assim, é uma batalha muito grande, seja em rede social, o que elas recebem, chega a ser nojento. E eu acho que assim, cara, a base de tudo é respeito, sabe. Tem que se ter respeito. E óbvio que, infelizmente, isso acontece em todas as áreas. No jornalismo policial não é diferente, a gente lida com isso diariamente, até inclusive assim, muitas vezes de pessoas próximas, né, aquela coisa tipo: "Ah, fulano não tá me respondendo, manda você aí uma mensagem que, uhum, né, você é mulher, tá bonita, nã de repente ele vai te responder mais fácil". sim, Isso já é uma forma de preconceito, de, tipo, querer ganhar vantagem por uma coisa absurda, entende. sim. Então, isso me revolta bastante, e eu brigo muito quanto a isso, assim, não posso te dizer que eu tenha sofrido exatamente uma situação como muitas amigas minhas sofreram, na profissão, né, fora da profissão eu já sofri coisas terríveis, mas assim, dentro da profissão, felizmente, não passei por nenhuma situação que tenha Uhum, chegado a esse ponto, certo. Já vi perfeito. coisas, eh, mas comigo, né, exatamente, não passei por nenhuma situação assim e espero nunca passar. Mas, cara, é inevitável, assim, no contato, às vezes, né, numa brincadeirinha, isso às Sim, vezes acontece. Eu digo assim, não passei por uma situação dessas, porque eu tenho amigas que passaram por situações muito piores do que uma brincadeira, que não é uma brincadeira, né. aham. Uhum. Então, assim, extrapola aquele limite. E elas passaram por situações muito mais graves do que isso. Então, se essa questão né, que muitas vezes é alegada como uma brincadeira, isso já é extremamente sério e é crime, aí sim, elas passaram por coisas muito piores que eu não passei. Mas essa questão de às vezes, uma brincadeira, que não é brincadeira, Já de ouvir aconteceu. algumas coisas, isso já aconteceu, e a gente, enfim, tenta lidar com isso diariamente, infelizmente. Sim. Isso agora, você que tá na rua agora, fazendo reportagem, agora você falou na rua, agora eu tô Não, associando vamos. a outra coisa. Na rua, Nicole, você tá mais exposta, né? Agora você como repórter Sim. acaba, né, tendo uma visibilidade maior e uma exposição também, né, maior. No seu dia a dia hoje, Nicole, você tem muito mais, né, o seu relacionamento muito mais com cinegrafistas do que com a equipe interna lá da TV Uhum. Band, né? Mas isso, quando você era da produção, era o oposto, né? Seu time, sua interação era maior com quem estava no escritório ali no local, era mais interno. É, entre esses dois cenários, para você, essa adaptação foi tranquila? E como é que você consegue é, projetar tipo um crescimento, né, seja na Band, né, na sua área, você, né, se expondo mais na rua? Como é que isso se associa, né, esse relacionamento hoje? Você acaba ficando mais visível para o telespectador, né? Obviamente, né? Não tanto para sua equipe. Como é que esse relacionamento hoje é, impacta na sua carreira hoje? Olha, Jogo, de fato, hoje meu objetivo de fato é continuar na rua. Eu acho que hoje, daqui para frente, quero ficar cada vez mais na rua. Como é que você consegue conciliar isso Eu acho que, com... assim, a relação foi muito natural.
né, a troca. Era o que eu queria, então estar na rua ali, essa troca de sair, né, não ter mais a minha equipe, porque quando eu era coordenadora de produção eu tinha a minha equipe, Sim, sim. e passar a ser eu por eu mesma, né, com o meu cinegrafista, que assim, hoje em dia também não é mais uma equipe fechada, né, isso vem mudando. Então, foi natural, assim, pra mim, era o que eu queria, era o que eu buscava, então não foi difícil, né? Sair da redação e estar na rua, era o que eu queria, né? A famosa arte de sujar os sapatos no jornalismo, né? Então, era o que eu buscava. Mas hoje eu continuo vendo a Nicole daqui uns anos, seguindo aí na rua, na reportagem, talvez apresentando. Eu acho que é o caminho que eu pretendo seguir, assim, sabe? Eu gosto muito, de novo, eu gosto dessa coisa de contexto e tal. Então, talvez também conciliando com um documentário, de repente, alguma coisa mais adiante, não sei. Vamos ver o que o futuro vai me reservar. Nesse momento, eu só consigo entregar coisas do mestrado e meu trabalho. Mas, de forma geral, assim, a Nicole a longo prazo, eu acho que se imagina mais ou menos por aí. A Nicole de lá atrás já tá muito feliz de ver onde ela chegou, sabe? Legal. Não esqueci em nenhum momento de todas as vezes que eu pedi pra estar onde eu tô. Mas eu acho que a Nicole do futuro ainda vai ter muita novidade aí pela frente. Muito bom. Teve algum feedback? Essa pergunta acho que ela pode fazer em quase todas as entrevistas do Marrom, que eu gostei dela da última vez. Então manda. Teve algum feedback, Nicole, que você recebeu? Pode ser positivo ou negativo. Um que te marcou e como é que você lidou com ele? Você lembra de algum que você Nossa. possa citar que você falou, você ouviu da pessoa? Pode ser um colega de equipe, né, um chefe, né, sei lá, de repente na rua, enfim, algum feedback que você ouviu, você se surpreendeu e te marcou de alguma forma. Como é que você lidou com isso depois também, inclusive? Cara, agora sim, sendo pega de surpresa, eu me lembro de um que, na verdade, foi incrível, assim, pra mim. Foi até o que me abriu portas. Que foi de uma pessoa que eu não esperava, porque na época eu não era muito próximo dele, que é o chefe de reportagem do SBT Rio, o Alberto, hoje é meu amigo, a gente se dá muito bem. Mas naquela ocasião eu era ali, fazia aqueles videozinhos, né, que eu tava falando pra vocês, de Twitter e tal. E eu não fazia nem ideia que o Alberto ficava olhando o Twitter, né? Ficava vendo o que a gente tava postando. E um dia eu fui, sei lá, tomar um café, beber uma água, pegar alguma coisa na impressora, não me lembro o que eu fui fazer. E ele parou do meu lado e ele me disse assim: eu gostei muito dos teus vídeos nas redes sociais da SBT. Eu assisti, gostei muito, ele me disse. Aí eu falei, ai, que bom, eu fico feliz e tal, porque eu sei que o Alberto é super exigente. E aí ele disse assim pra mim: você vai começar a fazer matéria nos meus plantões. E ele era meu chefe do plantão. E aí, dali em diante, ele cumpriu o que ele disse. Caramba. Eu comecei a fazer matéria nos plantões dele, matéria pra TV daí, né? Então, foi um Legal. feedback bem legal. Mas assim, certamente eu tive negativos também, que eu pega de surpresa, eu não vou me recordar. Não, mas isso aí já tá respondido, tá ótimo já. Muito É bom. bom que da negativa a gente não precisa lembrar. Assim, também. Já basta as vezes que a gente foi negado, né, pelo RH. Infelizmente. Você quer fazer mais uma pergunta? Cara, acho Tem mais que... uma aqui. Então vai, manda aí. Vou fazer mais uma então. Hoje a Nicole tá com quanto tempo na Band, Nicole? 3 anos? 3 anos. 3 anos, né? Indo pro quarto aí, em breve, falta 3 pouco. anos e meio. 3 anos e meio. Hoje, a Nicole tinha na TV Bandeirante, inclusive, o pessoal pode te ver que dia, que horário, Nicole, o pessoal pode te ver, fazer aqui propaganda, pô. Aí é complexo, porque a gente atende todos os jornais, mas ó, pode ligar de manhã no Bora Brasil, pode ser que me veja lá, às 8 horas da manhã, pode ser no Jornal do Rio, às 18h50, pode ser no Brasil Gente Rio, às 4 da tarde, pode ser no Brasil Gente do Datena, de 5h30 em diante, pode ser no Jornal da Band, 7h20 em diante, pode ser no Jornal da Noite. Você tá assistindo o Band, viu o jornal, vai aparecer a Nicole lá. Dia inteiro. Exatamente. Não, eu ia te perguntar, Nicole, agora
fugiu, vou tentar fazer um esforço aqui de tentar lembrar. Vou abrir esse parêntese. Lembrei. Hoje, a Nicole tinha na TV Bandeirantes, você falou aí que a Nicole tem orgulho da Nicole lá de trás, né? Da Nicole de, sei lá, de 10, 15 anos atrás. Se você encontrasse com ela hoje, o que você ia dizer para ela, assim, especificamente? O que você ia falar para ela como um recado, como um reforço? Você encontrou com a Nicole de 15 anos. Essa pergunta é difícil, né, cara? É, A Nicole de 15 anos. é. Bom, já era uma Nicole que queria fazer jornalismo. Eu acho que eu diria pra ela que calma que deu tudo certo, sabe? Não vai se desesperar porque não deu certo na primeira, na segunda, na terceira entrevista de emprego. Calma que vai dar certo, tu vai cair no mundo da televisão em algum momento e pessoas incríveis vão passar na tua vida e vão te ajudar a chegar lá, sabe? Porque se eu tô hoje onde eu tô e eu não esqueço onde eu tô, e o quanto eu quis estar aqui, mesmo que às vezes a gente se sinta triste, enfim, às vezes acontece em alguns momentos, né? A gente fica chateado com algumas coisas, mas eu não esqueço em nenhum momento do quanto eu sonhei estar aqui, o quanto eu rezei por isso, o quanto eu pedi por isso, e das pessoas que me fizeram chegar aqui. Porque eu não cheguei aqui sozinha. Se não fosse o Osiris lá atrás, se não fosse a Ediene, se não fosse o diretor do SBT lá atrás, o diretor do SBT do Rio, se não fosse a Joyce na Band aqui, se não fosse a Yasmin, se não fossem várias pessoas que cruzaram meu caminho, que me fizeram chegar lá, que me deram uma mão, que me deram vem, sobe, sabe? Eu não tava aqui hoje. Então, eu devo sempre a essas pessoas. E sempre vou dever. Onde eu chegar, eu vou trazer elas comigo, sabe? É isso, assim. E eu diria pra Nicole isso, tipo, calma, você vai chegar lá e muita gente incrível que vai torcer por você, que vai estar do teu lado do início ao fim, que vai te impulsionar, que vai te dar aquele empurrãozinho quando quiser tropeçar no degrau, mas te empurrando pra frente, pra subir, vai passar pela tua vida. Então, fica tranquila, sabe? Não precisa se desesperar por não ter um padrinho, por não ter, assim, alguém no meio, né? Aquela coisa toda. Vai acabar tendo muita gente que vai cruzar teu caminho, que vai ser aí como um anjo da guarda. Então, acho que eu diria isso pra Nicole. Fica calma mesmo. Porque eu sempre fui muito ansiosa nesse sentido quanto à carreira, então. Legal. Pergunto isso, Nicole, porque assim como você, muitos que seguem a gente, muitos e muitas, passaram ou passam na carreira, até na vida pessoal também, claro, né? A gente é ser humano, né? A gente não é só profissional, né? Muitos momentos, né, de incerteza, até de desmotivação, às vezes você olha para trás, né? Às vezes você esquece de olhar para trás, né? Você falou da Nicole que olhou para trás e tem orgulho. Pô, se você for olhar para trás o Marrom, por exemplo, comparar o Marrom, que na época ela estava meio perdido, né, de relação Meio, funerária, total. os 13 processos. Pô, Marrom de, né, Marrom de olhar para Marrom de 6 anos atrás, pô, com certeza foi uma diferença grande, né, de conquista, né, de pessoais e profissionais. Quer perguntar pra mim essa? Eu senti um clima meio Não, tenso aí. essa é assim. Aí, tu vai se fuder muito. Mas tem que ser forte. E, cara, eu acho que serve pra todo mundo, porque Claro, nada vai ser tão fácil. Até pra quem, sei lá, nasce com dinheiro, com muito dinheiro. Eu acho que todo mundo vai ter, em algum momento, vai passar alguma dificuldade, né? Acho que hoje os problemas que a gente tem na nossa cabecinha estão mais latentes, a gente consegue entender melhor que a gente tá com esse problema, que a gente Sim. tá mal, que a gente tem crise de ansiedade, que a gente tem burnout, que a gente tem um princípio de Autossabotagem. depressão, que a gente se auto-sabota. Hoje a gente tem essas coisas mais claras. Antigamente, porra, a gente não tinha como saber. Então, assim, cara, vai dar errado pra caramba, até dar certo pode demorar, como pode dar certo em um dia, pode dar certo em 10 anos, só tem que ter paciência, calma, É. cabeça no lugar. Acho que é isso. Tá bom. Façam esse exercício aí, pessoal. Olha pra sua pessoa de 15 anos, ó. Não é fácil, eu Não falando é. aqui agora, sei lá, parece fácil. Tô passando por um momentinho meio conturbado, mas, mano, já passei por coisa pior, então, assim, acho que é dar sequência. Claro. Porque a Nicole já alcançou muita coisa, o Marrom já alcançou muita coisa, o Diogo também. Então a gente tem que, às vezes, até parar pra reconhecer
voltar a lembrar do nosso valor, que não foi pouco, né? Do suor, das coisas que deram errado, né? Dos mentores Eu acho que que sempre deram também nunca dicas. esquecer que a gente pode mais. A Cara, gente quer mais. a gente Claro. teve uma natural, convidada. mas Sim. nunca esquecer isso. A gente teve uma Com convidada certeza. especialíssima, que foi a Isabelle de Seta, que é, às vezes, questionar o que deu certo. Questionar e agradecer o que deu certo. Fazer uma alusão e colocar na balança o que deu certo. Porque a gente tem um pensamento, às vezes, muito pessimista. A gente só olha pro lado negativo, a gente só reclama. É. Então, assim, porra, não deu certo isso. Mas, caraca, olha quanta coisa eu já conquistei. É isso. Isso aqui tá bom. Isso aqui Exatamente. é a pedra no caminho. É. Tô Aquela chateado. funerária lá que passou Aquela na tua vida. funerária. Tem que passar. Aí vira história pra gente contar. É engraçado, pelo menos, depois. E a Nicole, hoje em dia, né, Nicole? Você falou, parecia ser só uma utopia, vamos dizer assim, você morar no Rio de Janeiro. Você tá realizando praticamente um sonho também, né? Sim. Na área que você gosta, na cidade que você, né, sentia uma conexão emocional, até na barriga da sua mãe, até antes da barriga da sua mãe, né? Importante Com isso. certeza. Tava Com escrita, certeza. já virou aqui no Rio é Flamengo, né? Não mete essa, não. Não, tem bom gosto. Não tenta, não tenta. Poxa. Bom. Nunca vou perdoar. Quando você tiver seu podcast um dia, Nicole, se você tiver interesse de ter um, você chama a gente para poder participar lá um dia. Combinado, Poder ter o prazer fechado. de fazer o contrário também, Fechadíssimo. É isso. tá? Vamos ao nosso quadro Pinga Fogo. Oh, meu Deus. Tá chegando ao final. Mais um quadro, mais um treino que quadro. passou voando. Queria fazer mais perguntas para Nicole, mas não ia fugir da pauta, ia te estourar Não o dá, tempo eu aqui. falo né? muito também. É normal. Normal. Nosso Pinga Fogo vai fazer aqui uma pergunta ou uma frase. Você responde ou completa com frases curtas. Tá bom? Bora. Marrom vai começar aí perguntando. Maior conquista da carreira, Nicole. Reportagem. Boa. Qual é o legado que você crê que deixou por onde passou? Lealdade, talvez. Legal. Boa. A maior lição que você teve na sua trajetória profissional? Nunca esquecer de quem me fez chegar aqui. Gratidão. Gratidão. Esse termo já tá batido. Aí a Gratiluz. gente. Legal. Um projeto desafiador que você tocou? Ou uma experiência que você teve que foi marcante? Os livros. Legal. Boa. Inclusive, depois a gente faz a divulgação de novo. Você já falou, acho que a gente já sabe a resposta, mas vamos perguntar. Eu vou falar duas referências profissionais, que ela já falou, né? Mas se tiver mais, pode falar mais. Nossa, são muitas. Muitas, vai. Mas eu vou me deter aos meus mentores aí, Sim. Osíris Marins e Renatinho Dornelles, vai. Boa. Um erro que te marcou, Nicole. Entrar no ar afobada. Lá no início eu fiz isso. Sem se preparar, você diz. Não, correndo, inclusive, corria Ah. de um lugar pro outro, e aí cheguei, enfiei o microfone e saí falando. Ofegante. Assim, horrível. E sucesso é? Olha. Sucesso é relativo. Eu acho que eu vou deixar aí esse termo meio filosófico pra vocês, Boa. vai. Muito bom. Considerando que o sucesso é relativo, a gente começa aqui a se despedir da Nicole Tim. Infelizmente. Antes de se despedir, quer falar uma coisa aí, Marrom? Não, Vou de fazer boa. aqui propaganda de novo, o merchan aqui, ó. Bora. Por favor, Nas né? melhores livrarias do Brasil, ó. Crime O Crime como Pauta, Nicole Tim, Ney Faete Júnior. Direito Juvenil, Aspectos Penais, Processuais e Criminológicos Sociais. 16 autores, uma delas está aqui, Nicole Tim também. Em breve, a terceira edição, em terceiro livro aí para poder aparecer nas bancas. Nicole, muito obrigado pelo seu tempo. Antes de me despedir de você, só para pedir pro pessoal de novo. Pessoal, mais uma vez, continua curtindo a gente aí, compartilhe nossos vídeos, nossos cortes, comenta, manda esse conteúdo para alguém. Escolhe só uma pessoa, não precisa mandar para todo mundo não. Se mandar para todo mundo, melhor ainda. Compartilhar no seu story aí ou na sua timeline, mas manda para alguém, interage com a gente. Sugestão de pautas, a gente continua super aberto, como o Marrom sempre diz, né? Você pode sugerir. A Nicole aqui é um dos frutos, né, de novos temas que a gente se abriu a trazer no nosso podcast. O Café com Lead já está começando a expandir horizontes, então podem contribuir com a construção aqui, ela é conjunta. Vi que o bate-papo aqui foi super leve.
Mais uma jornalista aí que já domina tudo, a gente tá aprendendo, então a gente tem muito que aprender, mas Sim, estamos muita coisa. trazendo muita gente nova aí. E muito obrigado, viu, Nicole? Uma honra trazer você mais uma vez. Sei que não é fácil. Nicole, que é mais uma pessoa que eu segui nas redes sociais, É verdade. respondia, interagia, então sempre mantinha sempre um relacionamento ali, não era só um joinha, né? Não era só um ok. Né? Você que manda um ok aí, pô, tá perdendo a oportunidade. meu amigo. Pô, isso aqui é café com lead, pô. Então, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer grande ter você aqui, Nicole. E muito sucesso, mais sucesso ainda na sua carreira, na vida pessoal e mais sonhos que você consiga realizar. E quando você passar no processo seletivo, você conta pra gente, você vai voltar aqui para poder contar essa experiência. Sim. Amém, meninos. Muito obrigada pelo convite. Importantíssimo falar de profissão, falar da carreira da gente, um pouquinho das experiências pessoais, porque às vezes as pessoas olham só onde a pessoa tá e não fazem ideia do que fez ela chegar até ali ou os caminhos que ela percorreu. Então, agradeço vocês por esse espaço também para contribuir, contar um pouquinho da minha história, que ainda está começando, ainda está, né, Legal. iniciando ali, engatinhando no jornalismo, mas que vai seguir ainda por muitos anos da minha vida. Então, obrigada de novo para vocês pelo convite, viu? Obrigado você, Nicole. Pô, o legal é que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, a gente só sabe que a gente tá gostando pra caramba e a gente pode fazer a parte 2 daqui a alguns anos. Claro. Vai ser maneiro pra caraca, porque, sei lá. Imagina a Nicole daqui a alguns anos pra Nicole hoje, né, de 2023. Né? Aí ele vai me vão fazer ter essa muito mais pergunta. histórias, enfim. Pô, a Nicole já vai estar com 100 mil seguidores, a gente vai tirar onda pra caramba também. Eu tô só esperando aquele momento que eu vou virar milionária, aí eu vou pegar aquele meu É. vídeo de criancinha Isso, falando que pra meu postar. sonho Vai quando viralizar. crescer é ser milionária, aí eu vou viralizar. Eu não falei, gente, é só gravar um vídeo aqui. Tem que continuar com a Betamax também, né? A Betamax continuar com a gente aí, né? Agradecer. Não, vai continuar, pô. Não, cara, a gente sempre faz os nossos agradecimentos aí, a Camila Bellarmino, Cami Modas lá no TikTok. Porra, super influente aí do bem, só seguir ela, além de fazer artes, né, maravilhosas, ela também fala um pouquinho de moda. O estúdio Betamax, Laje, Pablo, Juanzinho que tá com a gente aí sempre na madruga. E é isso, gente. Chegamos ao fim, tá doendo sim, mas é só o episódio, né? Semana que vem tem mais e tamo junto. Cara, o que a gente sempre reforça, né? Quer se convidar, quer trazer alguém, quer dar sugestão, crítica, a gente tá super aberto. Isso aqui é pra isso, tá? Espero que o conteúdo esteja chegando da forma certa pra vocês, pra ajudar vocês, auxiliar vocês cada vez mais aí. Fechou? Tamo junto. É nóis.